Olá pessoal, tudo bem? Eu queria falar com vocês hoje sobre uma grande polêmica que circulou em vários veículos de imprensa, que é a questão da vacina para a Covid-19 e o eventual risco de miocardite. Primeiramente, o que seria miocardite? Nós denominamos de miocárdio o músculo do coração. Então, cada batimento cardíaco, cada contração do coração, que tem como objetivo principal ejetar sangue, bombear sangue para todos os órgãos, é feito pelo músculo chamado miocárdio. Qualquer processo inflamatório desse músculo nós chamamos de miocardite. Nós podemos ter miocardite causada por toxinas, miocardite causada pelo efeito da rádio e da quimioterapia no tratamento de um câncer, por exemplo. Nós podemos ter a miocardite viral, bacteriana, causada por fungos. Inclusive, podemos citar a miocardite pela Covid-19, que é um vírus. A questão principal é que, principalmente no público infantil, houve uma preocupação se deveríamos ou não vacinar as crianças, tendo em vista algumas evidências relacionando vacinas que têm material genético do vírus e a possibilidade dessas vacinas causarem a miocardite como um efeito colateral. O que eu posso passar para vocês do que está bem estabelecido já? Primeiramente, nós sabemos que das vacinas existentes, aquelas que realmente poderiam ter um efeito colateral causando uma miocardite são aquelas que têm material do vírus, material genético, não é o vírus em si. Eu posso citar aqui o exemplo da Pfizer. Mas eu não estou dizendo que essa vacina não deva ser utilizada. Ao contrário, essa vacina tem mais benefícios do que malefícios. Só que, estatisticamente, uma vacina que é feita com material genético do vírus, como é o caso da vacina da Pfizer, ela pode, em alguns casos, são mínimos casos, causar uma inflamação do músculo do coração. Segunda evidência já estabelecida, uma vez ocorrendo essa miocardite, a chance de recuperação dessa pessoa, dessa criança especificamente, é grande. Em geral, entre 4 a 6 dias, os sintomas gerais e o estado geral dessa criança se recupera, não precisando de uma internação prolongada. Então é para tranquilizar vocês do ponto de vista da recuperação e do tratamento dessas crianças ou de alguns adultos. Terceira coisa muito importante. Uma criança não costuma transmitir Covid para outra criança, ou seja, a criança não é um bom transmissor. O adulto, sim, transmite para outro adulto ou para outra criança. Então, a convivência entre crianças que já estejam vacinadas não é em si um fator de risco comprovado para a disseminação da Covid-19. Quarto item importante, a possibilidade de, no caso de um caso grave da miocardite, dessa criança se recuperar também é de alta porcentagem. Mesmo no caso dessa criança acabar evoluindo para uma intubação, para o uso de medicações específicas para controlar essa miocardite, ainda assim os resultados são promissores. Portanto, se nós somarmos todas essas evidências já estabelecidas, a gente tem que ter em mente que existe a possibilidade de uma miocardite pós-vacinal, sim, isso é um fato comprovado, mas estatisticamente a possibilidade é mínima. A faixa etária, inclusive, que mais apresenta miocardite pós-vacinal não são crianças, são adolescentes que começam nos 16 anos e invadem a fase adulta, então de 16 a 30 anos de idade, é a faixa etária que a gente tem mais visto reação pós-vacinal relacionada com uma vacina e causando miocardite. Ou seja, não é nem uma faixa etária infantil precoce, como se acha. São adolescentes, principalmente, ainda numa possibilidade, numa probabilidade muito reduzida. Nós temos uma alta taxa de recuperação no hospital, quando é necessário internação. Nós temos uma resposta razoável dos medicamentos e nós temos, como eu falei, uma possibilidade muito pequena de crianças vacinadas transmitirem esse vírus para outras crianças vacinadas. Resumindo, devemos vacinar as crianças? Eu entendo que sim. Eu entendo que é importante avaliar a condição de imunidade daquela criança naquela semana. Se a criança naquela semana especificamente está muito gripada, está com muito sinal de alergia, estado geral um pouco caído, devido às coisas de criança mesmo, dela mexer com terra, mexer com poeira, de não ter uma higiene tão boa, você não deve naquela semana especificamente priorizar a vacina.
Mas numa semana onde existe um controle maior, sem dúvida nenhuma, do ponto de prevenção, a vacina é interessante. E esse último elemento que eu citei, a higiene, é o que eu quero deixar como mensagem também. A melhor coisa, pensando em crianças, pessoal, é aumentar o poder de higiene dessa criança. É explicar, é orientar, é trabalhar nas escolas, no caso dos professores, diretores, para a criança sempre lavar as mãos, para não colocar nada na boca, para não colocar nada no nariz, para não ficar passando a mão no coleguinha, para sempre ter algum tipo de critério na hora de se alimentar, na hora de fazer a sua higiene e na hora realmente de saber o que pode e o que não pode trazer até a sua boca. Fazendo isso, com certeza a gente livra e isenta a criança de muitos micróbios, entre eles, logicamente, a nossa maior preocupação atual, que é a Covid. E por outro lado, vacinar uma criança é um item preventivo se a gente colocar numa balança o risco dessa criança no futuro ter a Covid e não ter nenhuma memória de proteção no corpo e a possibilidade de você vacinar essa criança e fazer com que se desenvolva no corpo dela um exército de defesa que são os chamados anticorpos. Então, é interessante vacinar, tenham um bom senso para escolher o melhor período, a melhor semana e incentivem a questão da higiene nas crianças.